Oi, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente mergulha num clássico, a fórmula da autoconfiança do Napoleão Hill. A ideia central dele é forte, né? Que a autoconfiança não é só útil, é a base de tudo, do sucesso. Vamos tentar entender como o Hill via isso e, claro, como ele achava que dava para cultivar essa força. Preparados? Exato. Para Hill, a autoconfiança é como um estado mental que a gente constrói, sabe? Uma descoberta interna. Não é só acreditar por acreditar. É mais sobre, tirar o medo da frente e usar a inteligência com bom senso. E o dado que ele traz é meio chocante. Ele estimava que uns 90% das pessoas não têm essa confiança toda. E o pior é que muita gente nem nota. Isso aparece como, passividade, ficar adiando as coisas, ou só um descontentamento geral. Nossa, 90% é muita gente. Tá, mas como que a maioria chega nesse ponto? O que leva a essa falta de confiança tão generalizada? Olha, Hill aponta uns culpados bem claros. Ele chama de inimigos. O medo, principalmente o medo da pobreza e o medo do que os outros vão pensar, sabe? A crítica. E também a preocupação excessiva, aquela desesperança. Esses sentimentos, que muitas vezes vêm de fora, da sociedade, da família, dos amigos, eles criam o que ele chamou de ritmo hipnótico negativo. É meio que um ciclo vicioso, né? A gente ouve tanta coisa negativa que começa a duvidar da gente mesmo. Aí qualquer coisinha que dá errado parece o fim do mundo, um fracasso total. E a crítica, mesmo a bem intencionada, pode ser, demolidora, especialmente na infância. Entendi. Faz sentido essa ideia do ritmo hipnótico. Se a gente está sempre ouvindo o negativo, mas então, se essa confiança está sempre sendo, atacada, como é que a gente constrói ou reconstrói isso? O Hill dá um caminho? Dá sim. Ele oferece um caminho bem prático, na verdade. Começa por reavaliar o que a gente pensa que é conhecimento. Hill faz uma diferença importante. Tem o conhecimento geral, aquele da escola, que é bom, claro, mas tem um conhecimento especializado. Esse sim é o que ele chama de poder. É o conhecimento organizado, sabe? Com um objetivo claro. E dá para conseguir de vários jeitos. Experiência própria, estudo focado e um conceito que ele criou, o Mastermind, que é basicamente se juntar com gente que sabe outras coisas, que te complementa, e todo mundo trabalhando junto, em harmonia. O exemplo que ele sempre usa é o Henry Ford. Ford talvez não soubesse cada detalhe técnico, mas ele sabia achar quem sabia e organizar tudo. Ah, isso é interessante. O conhecimento especializado e o mastermind faz sentido não precisar saber tudo, mas saber aonde buscar, né? Mas e essa parte de filtrar a negatividade até de gente próxima? Isso parece, muito difícil na prática. Como que a gente faz isso sem criar um monte de problema? É delicado, não dá para negar. Mas o Hill bate muito nessa tecla. Proteger a própria mente é fundamental. Isso quer dizer, sim, filtrar ativamente o que não ajuda, mesmo que venha de alguém que a gente ama e que talvez nem perceba que está desencorajando. É preciso escolher bem as companhias, buscar gente que apoia nosso propósito, nossos objetivos. O ambiente molda muito o pensamento. O próprio Hill conta que sofreu com medo da crítica dos parentes quando começou a pesquisa dele. Então ele sabia que era um desafio real. Certo, o ambiente é crucial, então entendi a importância disso. Agora, e a nossa cabeça? Como a gente pode, treinar nossa mente para ter mais confiança? A ferramenta principal para isso, segundo Hill, é a autossugestão. É a arte de conversar com a sua própria mente subconsciente. Direcionar pensamentos repetidos e com emoção para lá. Ele até criou um método para isso, a fórmula da autoconfiança. São 5 passos. Primeiro, saber exatamente o que você quer, seu propósito maior. Segundo, se imaginar já tendo conseguido. Terceiro, tirar uns minutinhos todo dia para, exigir de si mesmo essa autoconfiança. Quarto, escrever esse objetivo principal, deixar claro. E quinto, criar um plano para chegar lá e, mais importante, começar a agir. Sempre de forma ética, buscando o bem de todos. Ele diz que repetir essa fórmula, com fé mesmo, com sentimento, condiciona o subconsciente. Talvez até falar em voz alta na frente do espelho, para reforçar. Essa fórmula parece forte, mas
não corre o risco de virar só pensamento positivo vazio se a gente não agir de verdade logo de cara? Só ficar repetindo adianta? De jeito nenhum. E o Hill é bem claro nisso. A ação é indispensável. Decisão e ação. Para ele, a indecisão é o começo da dúvida. E a dúvida vira medo rapidinho. Então agir, mesmo sem ter o plano perfeito, mesmo com um frio na barriga, é o que constrói a confiança na prática. É fazer acontecer. Ele até cita um caso do Dr. Gonçalves, que precisava de $1 milhão, na época era muito dinheiro, para uma universidade. Ele só conseguiu depois que decidiu firmemente, anunciou o plano publicamente e agiu com fé na ideia. Outra coisa, fazer mais do que esperam de você. Entregar mais valor com entusiasmo. Isso também alimenta a autoconfiança, ver o progresso acontecendo. A gente sabe como o medo de errar ou de ser criticado pode travar, né? Mas a ação é o que destrava. Entendi, a ação é a chave mesmo. E pensando mais pra frente, para as próximas gerações, como o Hill via a nossa parte em passar essa mentalidade de confiança pra frente? Para as crianças, para os jovens? Aí ele via isso como uma responsabilidade enorme dos pais, dos educadores. A dica principal é evitar a crítica destrutiva. Ele dizia que isso era veneno para a confiança jovem. O foco tem que ser no que a criança faz bem, no potencial dela, não ficar apontando o erro. E talvez o mais importante é ajudar a criança a desenvolver a autossuficiência. Isso significa deixar ela enfrentar uns desafios, sabe? Coisas da idade dela. Deixar ela descobrir a própria força quando supera um obstáculo. Foi o que a madrasta do Hill fez por ele, né? Incentivou ele a acreditar que podia ser escritor. É ensinar, dando exemplo e dando espaço para a pessoa crescer pela própria experiência. Então, para a gente fechar essa nossa conversa sobre as ideias do Hill, a autoconfiança não é um dom, né? Não é algo que a gente nasce com ou sem. É, na verdade, um estado mental que a gente cultiva ativamente. É o que abre os olhos para as oportunidades e dá coragem para ir lá e fazer. Precisa ter clareza do que se quer, controlar os próprios pensamentos, cuidar do ambiente ao redor e, acima de tudo, agir. Com persistência, com decisão. Exatamente isso. A mensagem final do Hill é muito poderosa. Você tem sim o controle do seu destino, começando pela sua mente. Isso deixa a gente pensando, né? Se a autoconfiança é construída assim, passo a passo, qual seria um pequeno ato de coragem, algo alinhado com o seu propósito, que você poderia fazer, quem sabe, hoje mesmo, para começar a fortalecer a sua?